Eu sou Silvana Blanc, especialista em relacionamento, e hoje eu vou falar aqui como você deve aprender a ter autoconfiança, a importância de ter autoconfiança no relacionamento, no casamento. Quando a gente não tem essa autoconfiança, o quanto isso prejudica. A gente não consegue nem colocar em prática as atitudes que a gente acha que deve tomar. Eu sei que tenho que fazer isso no meu relacionamento. Talvez você tenha assistido alguma outra live minha, algum outro conteúdo, e que você fale assim: eu preciso colocar isso em prática. Mas se você não tem a autoconfiança, você não consegue fazer, você mesmo vai se bloquear, vai se paralisar. Então, a autoconfiança é uma das coisas mais importantes para nos impulsionar, para fazer com que a gente faça aquilo que tem que ser feito. Porque senão a gente fica ali sem autoconfiança, insegura. Será que eu falo isso com ele? Ou se eu não falo? E aí, quando você fica bem nervosa, quando você estiver ali bem de saco cheio, você pega e despeja aquele lixo e começa a brigar com seu marido. E é por isso uma das razões de tudo acabar em brigas, discussões. Porque uma hora todo mundo explode, até aquela pessoa que é muito calma, muito paciente, é tão quietinha, mas ela também tem necessidade de falar, de realizar, de ser ouvida. E quando isso não acontece e você não tem essa autoconfiança para agir da forma correta, uma hora você vai explodir. E isso vai virar brigas, discussões e você perde o controle, né? A pessoa mais calma que tiver aí, se você não trabalhar essa autoconfiança, você vai destruir cada vez mais o seu casamento. Então, bom dia, sejam todas bem-vindas. O que é essa autoconfiança? Será que você desconfia do seu marido? Ou você consegue confiar no seu marido? A maioria, um dos grandes problemas que eu vejo aqui na maioria das mulheres é conseguir confiar no marido. Esse é um dos grandes problemas. Silvana, eu não consigo confiar, eu não confio no meu marido, eu não consigo confiar nele, eu tenho dificuldade de confiança no casamento. Essa é uma das grandes dificuldades. E aí, isso também gera briga. Porque por mais que você ali não estou confiando, eu não confio nessa pessoa, então você está o tempo todo desconfiando, interrogando, questionando, o tempo todo procurando ali indícios, e você não consegue ter paz na relação. Não tem como ser um casamento fluido. Mas confiar no marido é um dos itens. O meu foco aqui hoje é a autoconfiança. É a confiança em você. Quais são as 3 pessoas que você mais se relaciona? Pensa aí. As 3 pessoas no meu dia a dia que eu mais me relaciono. Meu marido, talvez os meus filhos, os meus pais, ou um amigo de trabalho. Quais são as 3 pessoas que você mais se relaciona no seu dia a dia? Pensa aí, faça uma lista dessas 3 pessoas. Você precisa ter confiança nelas. Mas tem uma pessoa que às vezes você se esquece, que é você mesmo. Dificilmente, quando eu falo assim, quais são as 3 pessoas que você se relaciona? Você esquece de você, você esquece do seu relacionamento interpessoal. Das pessoas que a gente se relaciona todos os dias, a gente tem que se incluir também, porque a gente tem que lidar com o nosso eu, com as nossas dificuldades, com aquela parte nossa que nem a gente tem consciência de que está ali. De repente você tem um comportamento, você tem uma ação que você, por que eu fiz isso? Mas afinal, por que eu tive essa atitude? Eu não queria ter agido assim. E aí é o seu autoconhecimento. É você começar a olhar para você. Dentro do casamento, a confiança ela é fundamental. Para um casamento durar, para você ter um casamento mais sadio, tem que ter confiança na relação. Isso faz aí, reflete até mesmo no nosso corpo. Por exemplo, estimula na mulher quando ela confia no marido, quando é uma relação de confiança, a ocitocina, que é aí um hormônio que protege das reações de estresse. Bem, se eu posso ter um comportamento, se eu tenho um casamento com confiança e que vai gerar esse hormônio que vai me proteger de ter um estresse, você concorda que se eu tenho menos, se eu ando menos estressada, eu tenho uma capacidade de me equilibrar melhor diante de uma discussão, diante de um conflito, diante de uma briga, e eu vou conseguir porque eu não estou estressada, eu confio.
É fluido isso para mim. Então, a confiança na relação ela é importantíssima. Você poder confiar no outro. Mas o que faz eu perder a confiança no outro? O que faz eu perder a confiança no meu marido? Muitas das vezes a expectativa que a gente cria. A gente cria uma expectativa de que ele tinha que atender esses requisitos. Talvez não só a expectativa. Não, Silvana, peraí. A gente tem um trato, como, por exemplo, a fidelidade no casamento. É uma coisa que é um trato desde que a gente se casou. Eu prometo ser fiel. Isso é uma coisa que é combinada. Não é só uma expectativa. Mas quando você faz esse trato, quando você faz esse contrato de casamento, você acredita que ele vai cumprir todas essas promessas, todas essas expectativas. Não, ele prometeu que seria para a vida toda, ele prometeu que ia ser fiel, ele prometeu, e aí você cria uma expectativa do casamento. E quando ele não atende essa expectativa, como por exemplo, já sofri uma traição, meu marido traiu, ou ele tem uma ação que você não esperava, e isso afeta o quê? A sua confiança, porque você acreditava que ele fosse capaz de cumprir algo e ele não cumpriu. E aí daqui para frente, eu não confio mais. Você vai ter dificuldade de confiar. Ele afetou a sua confiança. Agora, vamos combinar aqui. Confiar no marido, sofrer uma traição, ter essa desconfiança, não é fácil. Mas mesmo assim, eu vou te provar que ainda é mais fácil do que quando você perde a confiança em você. Porque essa expectativa é no outro. E quando o outro me decepciona, quando meu marido me decepciona, é fácil, a gente aponta o dedo para ele e fala: você me decepcionou, você me traiu, você é grosseiro comigo, você bebe ou você chega tarde, você não me dá a senha do celular, e um monte de vocês que a gente aponta o dedo para o outro. E aí a gente fica magoada, a gente fica assim, dói, fica chateada, mas você está apontando o dedo para ele. Ele errou. Agora, o problema é quando você perde a confiança em você mesma. Aí não dá para apontar o dedo. Não dá para se afastar. Porque quando você fica com raiva do seu marido, você aponta o dedo para ele que de fato ele te magoou. Pô, você dá um gelo, você se afasta. Pô, eu não quero ver ele agora. Caramba, ele falou isso. Ele me ofendeu. Eu não quero ver esse homem agora. Ele não podia ter feito isso comigo. E você se afasta para você se proteger. Peraí, eu preciso pensar nisso que ele fez. E quando você se decepciona, o que você faz? Não dá para fugir de você. Não dá para falar assim: caramba, eu tinha que ter feito isso e não consegui fazer. Estou decepcionada comigo mesma. E para onde você vai correr? É você que está se levando. E é por isso que eu falo que quando você decide desistir do casamento, eu vou tentar numa nova relação, eu vou procurar outra pessoa, cara, você está se levando. Você vai levar você mesma. E se você não for autoconfiante, se você não curar as suas feridas, você vai repetir as mesmas coisas. Porque você está levando a metade dessa relação, dessa nova relação. Então, essa transformação de um relacionamento começa por você. Porque são 50%. Mas será que você está fazendo o seu 100% do seu 50%? Ou você, como você fica decepcionada com ele, você pega e também fala: também não vou fazer. Ele não é bom para mim, ele faz isso, ele faz aquilo. Também eu vou ser do mesmo jeito, vou abrir mão de ser uma boa esposa. E aí você não dá também o seu 100%. E sabe o que acontece? Nada acontece, nada muda. Então, o maior problema, claro, não estou dizendo que perder, já disse aqui a importância da gente confiar no marido, o quanto isso faz bem para o relacionamento. Inclusive, eu fiz uma live aqui só falando da importância da autoconfiança, de um casamento com autoconfiança. Se você perdeu, no YouTube tem conteúdos meus lá falando disso, da importância da autoconfiança no casamento. Mas o foco aqui hoje é a autoconfiança em você. E aí, o que você faz? Não dá para você ficar apontando o dedo para você. É hora de você resgatar. Você errou. Você se decepcionou. Então, a primeira coisa é eu primeiro alinhar essa expectativa. Será que eu não estou me cobrando demais?
Então, a primeira coisa que você tem que fazer é alinhar a expectativa. Do mesmo jeito que você, às vezes, cria uma expectativa muito grande do outro e o outro não consegue atender, você precisa também alinhar as suas expectativas. Será que isso que eu estou exigindo de mim não está demais? Será que eu não posso aliviar um pouco? Será que a vida não pode ser um pouco mais leve? Será que eu não estou exigindo muito de mim? Será que eu não preciso me perdoar? É buscar olhar para você. Porque não dá para você, até os seus erros, muitas das vezes a pessoa aponta o dedo para o outro. Ah, eu faço isso ou faço aquilo porque meu marido faz. E aí você dá desculpas para você mesma, para você não mudar a sua atitude, para você não transformar aquilo que hoje você não está conseguindo fazer, entende? Então, se você quer ter autoconfiança, se você quer ter atitude dentro do casamento, é preciso olhar para você. É preciso olhar para o que você está fazendo. Não dá para você ficar o tempo todo achando que não, eu vou ficar vendo o meu marido, a culpa é dele. E aí você aponta o dedo para ele. Como tá? Como está o seu relacionamento com você? Será que você tira um tempo para olhar para você? Você tira um tempo do seu dia para se avaliar? Você tira um tempo do seu dia para fazer alguma coisa para você? E aí, quantas mulheres passam pela situação aí de traição e aí logo pensa, se ele me traiu, ele pode voltar a fazer. Por que que você foi traída e você tem medo de ser traída de novo? Primeiro que você não se curou. Isso ainda te dói. Então a gente precisa passar por essa cura. A gente não pode deixar um acontecimento, algo que aconteceu ali no passado, nos trazer dor no dia de hoje. Mas, Silvana, isso é difícil. Não disse que é fácil, mas eu disse que tem um caminho, tem uma forma de curar isso. Tem uma forma de você olhar para isso e isso não te doer mais. E é isso que eu falo o tempo todo aqui, da cura do casamento. A gente precisa curar, acabar com isso que está nos levando a viver mais sofrimento dentro do casamento. E aí, por que você tem medo dele trair de novo? Primeiro, porque você não curou. E outra, porque você está gerando de novo expectativas erradas. Se ele traiu, você precisa da sua autoconfiança para se impor e não aceitar mais aquilo. Quantas mulheres que já foram traídas perdoam os maridos e eles continuam fazendo, fazendo, fazendo. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo isso. Olha, meu marido trai várias vezes, eu sei que ele sai com várias mulheres, eu fico sabendo de todas através de informações e eu não sei o que faço. Então, peraí, você precisa tomar uma atitude. Como assim? Você sabe que seu marido está te traindo várias vezes com várias pessoas e não sabe o que faz, porque primeiro você não está cuidando de você. Essa transformação, essa mudança começa por nós. Eu preciso me impor. Não dá para aceitar um relacionamento sofrido, um relacionamento triste, um relacionamento com traições. Você precisa se impor da forma correta. E aí, muitas das vezes você fala assim: não, eu não vou falar isso, vou falar isso para o meu marido, vou falar que eu não aceito esse tipo de coisa, que ele vai mudar. E aí ele não muda. Aí, de novo, a expectativa errada. A transformação, a mudança, ela acontece com atos e ela acontece com o tempo. Às vezes você quer fazer algo que ele se transforme da noite para o dia. Talvez você tenha passado 10, 15 anos sofrendo e você quer que algo mude do dia para a noite. Não dá, você tem que alinhar qual é a expectativa que você está criando da sua atitude, porque senão você vai se decepcionar o tempo todo. E é quando você se culpa, é quando você olha para você no espelho e fala: eu não tenho sorte mesmo, eu sofro mesmo, o casamento é muito difícil, o relacionamento é muito difícil, e aí você já logo diz que tudo é difícil, porque você não está cuidando do relacionamento com você. Então é importante essa autoconfiança, você cuidar de você primeiro. E como que você pode fazer isso? Acumulando pequenas vitórias. Você se presenteando com pequenas vitórias. Você não quer que seu marido vire o outro homem da noite para o dia.
Mas quem sabe ele pode viver uma transformação de cada vez. E cada vez que você tem uma vitória, você vai aí ganhando confiança. Vou contar para vocês um pouco até da minha história, para vocês verem que, Silvana, você sempre foi autoconfiante? Não, muito pelo contrário. Eu tive também que aprender. A gente só sofre dentro do casamento uma responsabilidade muito grande é dessa falta de autoconfiança, porque a gente não sabe se impor na hora certa, a gente não sabe resolver aquela situação, e aí a gente sofre, e a gente se permite sofrer, a gente não cuida da gente mesmo. Quer ver uma situação que eu vivi há muitos anos? Era meu marido às vezes tinha que trabalhar, ficava fora, e o que eu fazia? Eu ficava presa dentro de casa, com os meus filhos, cuidando do filho. Eu não conseguia sair sozinha. Como assim, Silvana? Olha, eu sou uma mulher, eu trabalho desde os meus 16 anos, sempre trabalhei fora, sempre bem resolvida na profissão, mas quando se falava de relacionamento, eu ficava presa, eu ficava travada. Então eu não tinha essa autonomia de sair, eu não tinha essa confiança. Aí eu vou falar para você uma pequena vitória. Por que é tão pequena e que me marca até hoje? Porque para mim aquela atitude pequena foi um destravar para uma autoconfiança para eu fazer o que eu faço hoje. Um dia meu marido não estava em casa, estava trabalhando, e eu levei minha filha para uma festinha de aniversário, que, né, dessas festinhas que vão só a criança. E aí eu peguei o meu filho, que era menorzinho, e falei, vou te levar. Eu não lembro se foi Bob's, McDonald's, algum lugar assim, uma lanchonete. E eu fui com ele para esse local. Gente, parece uma coisa boba, mas foi um sair com meu filho sozinha. Eu falei, uau, eu sou capaz, eu posso. Entende? Que assim, são pequenos destraves que a gente nem percebe que a gente está ali presa. Silvana, mas que coisa boba que você fez? Sim, foi por causa dessa coisa boba que eu fui destravando várias coisas. Porque senão a gente não percebe. A gente começa dentro do casamento, se você deixar se entregar a viver mais a vida do seu marido do que a sua. Você vai criando uma prisão para você. E você pode, você é capaz de ser autoconfiante, você também tem a sua vida. Você não tem que estar numa prisão dentro do casamento. Então você tem que acumular pequenas vitórias. O que você tem se dado de presente? Ah, eu vou sair, talvez num shopping, numa cafeteria, vou tomar um café. Às vezes eu marco um encontro com alguma amiga, vamos na cafeteria tomar um café à tarde. E a gente senta, um cafezinho expresso, aquele momento. Você precisa ter o seu momento. Você precisa cuidar de você, ter atitudes autoconfiantes. Ah, Silvana, mas fulano era uma mulher. Olha lá, que mulher. Gente, não tem nada a ver. Você pode ser uma excelente empresária, você pode ser uma excelente profissional, falar bem com as pessoas, cuidar bem dos seus negócios, mas quando você vai cuidar de você, caramba, quem sou eu? Às vezes a gente cuida muito bem dos outros e esquece de olhar para a gente mesmo. Você pode. Ah, eu sou uma professora. Uau, professora excelente, cuida demais das crianças, tem maior carinho, maior jeito, mas ela não sabe cuidar dela mesma. Ah, é uma advogada, advogada que cuida de vários processos, cuida do problema dos outros, mas quando ela olha no espelho, ela não sabe cuidar dela. Quem é você? Será que você tem se conhecido? Será que você tem cuidado de você? Você tem cuidado dessa autoconfiança? Então, essas pequenas vitórias de você não se permitir sofrer. O casamento não tem que ser, ah, eu casei, o casamento é difícil e agora eu vou ser casada infeliz. Não. O relacionamento é para te fazer crescer. Você tem que ter alguém que te incentive, que te faça crescer, que te faça melhor todos os dias. Ah, Silvana, mas eu não casei com essa pessoa. Então, faça ele ser essa pessoa a partir de você, dos seus atos. E é isso. Por que você desconfia de alguém? Ah, essa pessoa não cumpre aquilo que combinou comigo. Meu marido não cumpre o que ele prometeu lá no casamento. Ele, no início, falou que a gente ia ser feliz, que ele ia ser carinhoso, que ele ia estar mais tempo comigo, e ele não fez nada daquilo
que ele prometeu lá antes da gente casar, antes da gente estar junto. Não é nada daquilo que ele prometeu. E agora eu te pergunto, o quanto você está cumprindo as promessas que você tem feito para você mesmo? Será que você cumpre? Como tá a sua promessa com você mesmo? Será que você tem cuidado de você? Dessa sua autoconfiança? Ou você tem se decepcionado também? É muito fácil a gente, quando pensa do casamento, pensa no relacionamento, pensa nas brigas, nas discussões, a gente lembrar sempre do que o outro está fazendo de errado. Sempre do que o outro está fazendo, e eu não estou aqui dizendo que ele não está errado, veja, eu gosto de frisar isso sempre. Não estou dizendo que seu marido é um santo, que ele está fazendo certo. Não. Por mais que ele esteja errado. O tema aqui de hoje é a autoconfiança. É o seu relacionamento com você mesmo. Porque se isso não tiver estabelecido, se você não tiver forças, você não vai conseguir se impor. Me fizeram uma pergunta aqui na semana passada. Silvana, meu marido ameaça ir embora toda vez. Vou te deixar, eu vou pegar minhas coisas, eu vou embora e você vai ver. O que eu faço? Deixo ele ir embora? Não. Enquanto você não estiver autoconfiante, enquanto você não estiver preparada. Porque ele vai perceber que você está blefando. Ele vai perceber que você está insegura. E não vai funcionar. Entende isso? As pessoas percebem. E eu vou dar aqui, no final, ainda mais para frente, né? Eu vou explicar hoje para vocês 7 passos. 7 passos para você ser mais autoconfiante. Então, quem quiser, já pega um papel e caneta para você anotar esses passos. Para você já começar hoje. Porque como que você vai tomar atitudes? Ah, Silvana, eu vi várias técnicas de diálogo. Vou usar com meu marido. Se você não tem autoconfiança, se você não trabalha o seu relacionamento com você primeiro, você não tem como se relacionar com o outro. O outro percebe. Quando você está blefando, ele percebe a sua insegurança e o homem tem uma facilidade de perceber isso muito mais do que as mulheres. Porque as mulheres, ela é pura emocional, né? A mulher é essa docilidade, é essa essência. E aí, o que aconteceu aí com algumas mulheres? Por tantas decepções, por tantas feridas, a gente acaba se protegendo, né? Colocando aquela máscara para a gente não sofrer, achando que a gente tem que ser fria, que a gente tem que ser durona, para ele não pisar em mim. Não é isso. A gente precisa resgatar essa docilidade, o ser feminino, e fazer com que um homem faça o papel dele de ser homem, protetor, provedor. Mas é uma mistura dessa docilidade com a sabedoria de saber nos proteger e não aceitar qualquer coisa. Ser doce, ser feminina, não significa ser frágil, ser fraca. E é isso que muitas mulheres ao longo da história acharam que tivesse ligado. Ah, se eu for feminina, o homem vai abusar, o homem vai aproveitar disso, ele vai me fazer sofrer. E não é isso, é ser, entende a sabedoria? Você buscar esse autoconhecimento, você buscar ser autoconfiante, mas doce, feminina, deixando com que ele faça as coisas, inteligente. Então, é isso que você precisa buscar para você ter paz. Porque toda vez que a gente tenta ser aquilo que a gente não nasceu para ser, tenta fazer algo que não é da nossa essência, fica forçado, fica pesado. Você vai ficando cansada. Eu disse cansada, mas na verdade você fica exausta. Quantas mulheres hoje sem forças, na cama, sem vontade de acordar, sem vontade de fazer as coisas? Porque ela se decepcionou com alguém? Não. A maior decepção é com nós mesmos. Você, às vezes, está triste, magoado, e você acha que o problema é que você está magoada com o seu marido. Mas a maior mágoa, a maior dor, é você estar magoada com você mesmo. Porque foi você quem criou essa expectativa do outro. E o outro te decepcionou. E aí você cai. Agora, quando você não cria essa expectativa toda, quando você tem noção
do quanto você tem que alinhar essa expectativa, do quanto você tem que fazer, aí sim, você vai alinhar isso e você não vai cair. Você vai se proteger, cuidar de você. Você primeiro tem que estar inteira. É aquela história do avião, né? Primeiro coloca a máscara em você. Depois você tá com a máscara, aí sim, você coloca a máscara do outro. Entende isso? Então, eu tô decepcionada com meu marido, eu tô decepcionada com isso que ele fez. Mas a primeira decepção foi com você mesma. Porque foi você que escolheu essa criatura. Foi você que escolheu esse homem para estar com você. Você não percebe, mas a sua maior decepção não é com ele, é com você. E você está se machucando, e você está se maltratando e nem está percebendo. E é por isso que quando eu pergunto quais são as pessoas que você mais convive hoje, você esquece de você mesmo. Você não lembra de você. Porque você não está acostumada a se relacionar com você, a cuidar de você, a olhar para você todos os dias, a primeira coisa do dia. Dentro do meu método, eu ensino o que fazer quando acordar, qual é a melhor coisa, porque a gente precisa se proteger, cuidar da gente. Porque senão você acha que o problema está lá fora somente. Mas o que você deixa entrar aqui é muito importante. O que você está deixando te ofender? O que você está deixando acabar com as suas expectativas? O quanto você tem cuidado, se protegido? Será que você se perdoa? Ou você fica ali o tempo todo? Nossa, eu não tenho sorte, comigo é sempre assim, eu estou sofrendo demais, eu não sei o que fazer. E aí você também não age diferente. E vai acumulando e vivendo sempre os mesmos resultados. E eu vou passar aqui para vocês esses 7 passos. Então, vocês entendem que quanto mais a gente fica ali sem autoconfiança, cobrando do outro, você não me dá carinho, você não faz isso, e você, e você. E ele olha e fala: coitadinha dessa mulher, né? Carente, precisando disso, olha aí, essa mulher me implorando as coisas, coitada dela. O homem sente isso. O homem sente que você está insegura, que você está ali precisando dele o tempo todo, você não vai viver sem ele. A gente tem que entender que a gente pode viver sem ele, mas a gente não quer viver, entende? É diferente. Eu quero a sua companhia, eu não preciso. Eu posso sim. Eu gosto da minha companhia. O quanto você gosta da sua companhia? Quando você fica sozinha, o que você faz? Será que você já curtiu a sua companhia? Já sentou para fazer uma refeição sozinha? E assim, nossa, que gostoso. E eu vou fazer uma pergunta aqui. Hoje, se você fosse um homem, você tenta olhar para você agora de fora, como se você fosse um terceiro. Olha hoje para você. Observa a sua vida. Será que você se casaria com você? Será que você gosta da sua companhia do jeitinho que você está hoje? Será que você é uma pessoa agradável? Olha, como a gente começa a olhar para a gente. Peraí, não tinha pensado nisso. Para mim era meu marido que estava errado. Ele está o tempo todo fazendo as coisas e a gente fica nesse clima de reclamação, nesse ciclo de problema e a gente nem consegue olhar para a gente mesmo. A gente nem se protege de tanta dor. A gente não se protege e aí a gente sofre. Os relacionamentos estão ficando difíceis mesmo. E quem disse que tem que ser difícil? Não precisa ser difícil. Tem que ser agradável. Tem que te fazer bem. Agora, não é nem você estar ali desprotegida, deixando tudo, deixa a vida me levar. É você ter esse cuidado, independentemente da sua religião, mas Jesus Cristo fala no Evangelho a seguinte coisa: quando ele envia os apóstolos, ele fala: você precisa ser calmo como uma pomba, suave como uma pomba, mas astuto como uma serpente. Como assim? Jesus quer que a gente seja igual uma serpente? Essa frase, quando eu li assim, caramba, eu fiquei dias refletindo nisso.
é que a gente precisa. Vamos trazer aqui para a nossa realidade feminina, de mulher. A gente precisa ser doce. É porque é a nossa essência, é a nossa essência. Ser doce, ser feminina, ser leve, ser cuidada, protegida. A gente precisa disso. Mas a gente tem que ser sábia, esperta, autoconfiante. Porque senão é isso que acontece. Mulheres sendo traídas e não sabendo o que fazer, mulheres sofrendo dentro do casamento, não sabendo o que fazer, homens grosseiros, homens que chegam bêbados em casa e você não sabe o que fazer, e você cobra dele, e ele discute, briga. E se você não tem essa autoconfiança, se você não entende como cuidar de você, você vai aceitando tudo ou sofrendo por não saber o que fazer. Eu não quero aceitar. Ninguém quer sofrer. Mas você não sabe o que fazer, você não sabe como se impor. Então é preciso ter essa autoconfiança. Porque quanto mais você ficar ali cobrando carinho, cobrando atenção, nananana, mais ele vai ficar assim, ele vai sentir a sua insegurança. Ontem eu falei aqui na live de ontem sobre ciúmes. E uma das mulheres colocaram, antes eu era ciumenta. Hoje eu aprendi a me cuidar, cuidar de mim, e hoje é ele quem tem ciúmes de mim. E é exatamente assim. Quantas alunas me falam isso, Silvana, depois da transformação, do conhecimento que eu recebi, hoje eu estou cuidando da minha vida, eu estou fazendo as coisas e meu marido está com ciúme, ele não quer deixar eu fazer. Sim, porque é ele agora que não está autoconfiante, entende? Porque ele percebeu que a mulher está. Ele percebeu que ele já não está mais no controle. Não é ele que controla. Porque ninguém tem que ter o controle de ninguém. Imagina, como que a gente ia controlar uma outra pessoa? A gente não tem essa capacidade. Silvana, como eu posso ter muita confiança no meu marido e ter controle de tudo que ele está fazendo? Você não vai ter controle. Confiança a gente conquista com atos e a gente apenas confia. Porque se o outro der na telha de fazer alguma coisa errada e descumprir o trato que ele tem com você, ele vai fazer, por mais controle que você tente ter. Então não é para você viver controlando ninguém. Confiança é confiança. Não tem que ter controle. E você, como que tá o seu controle com os seus atos? Será que você tem se protegido? Será que você tem cumprido as suas expectativas? O que você tem, qual trato que você tem feito com você mesma? Então é hora de olhar também para esse relacionamento interpessoal. Como eu estou me relacionando comigo mesma? Para eu poder ter forças, ter confiança, ser uma mulher forte para cuidar da relação, para eu saber cobrar exatamente aquilo que eu preciso ter dentro do casamento. Então eu vou mostrar aqui para vocês agora 7 passos para essa autoconfiança. 7 passos para você resgatar e passar a ser essa mulher autoconfiante que você precisa ser dentro do casamento. O primeiro deles, se conheça. Comece a olhar para você. Olha para você e vê as suas capacidades, as suas qualidades. Porque a tendência aí é você querer exigir muito, ou então você achar que você não tem muita capacidade. Depende de como você está, como está a sua autoestima. Veja, autoconfiança é diferente de autoestima. Muitas das vezes, quem não tem autoconfiança está com autoestima baixa, mas são coisas diferentes. Então, me conhecer é eu saber qual é a minha capacidade, o que eu posso fazer hoje. Talvez o exemplo que eu te dei aqui de ir num restaurante com filho seja muito pequeno. Talvez a sua capacidade hoje seja muito maior. Silvana, eu quero fazer uma viagem. Eu quero fazer uma outra coisa sozinha. Eu quero eu não sei o que hoje você não tem feito para você. Eu quero ir no salão de beleza e passar um dia de rainha lá. O que você precisa fazer por você? Quais são as suas limitações? Hoje eu preciso impor dentro do casamento. Eu não quero mais aceitar essas traições. O que você precisa? Qual é as suas limitações? Qual é aquilo que você vai olhar para você e vai dizer assim: não, isso de fato, eu não tenho capacidade. Isso eu reconheço que eu preciso trabalhar. Não significa reconhecer as nossas limitações,
não significa que é algo triste, que é algo, nossa, de fato, isso aqui eu tenho essa limitação, eu tenho essa, tá? Reconheceu? É só se conhecer. Então você precisa trabalhar isso que você tem limitação. Reconhecer é se conhecer e ver o que eu preciso trabalhar. Quais são as áreas da minha vida que eu preciso trabalhar mais? Ah, nisso aqui eu sou boa. Isso aqui, então, não sei o que você é boa. Lista as coisas boas e as coisas que você hoje acha que precisa trabalhar. São coisas ruins, são limitações do momento. A gente pode mudar o tempo todo. O que você é boa hoje? Em cozinhar, em cuidar dos filhos, em trabalhar. Eu não sei qual é o seu cargo hoje. Ah, no meu profissional eu sou muito boa. Isso eu faço muito bem. Ah, eu faço muito bem em cuidar de criança. Eu faço muito bem de costurar, Silvana. Eu adoro costurar. Ah, eu gosto de pintar. Eu gosto de dançar. O que você faz bem? Todo mundo faz bem alguma coisa. Comece a se conhecer. Você só é capaz de fazer alguma coisa quando você conhece. O que gera confiança em alguém, em alguma coisa? Porque você conhece. Aí você fala, não, isso aqui eu confio, porque eu conheço. Eu sei que eu posso contar. Tem gente que eu falo assim, que você pode confiar, a pessoa só em Deus. Tá? Por que você confia em Deus? Porque você sabe que ele tem uma mão poderosa que ele pode abrir até um mar vermelho para você passar. Ah, isso. Eu conheço isso, então eu sei que eu posso confiar. Então a gente só confia naquilo que a gente conhece. Será que você está se conhecendo o suficiente? Então, comece a se conhecer. Quais são as minhas capacidades, as minhas qualidades, as minhas limitações? Olha para você. E quando você olhar para as limitações, eu preciso trabalhar mais isso. Não significa que essas limitações tenham que te paralisar. Não, são pontos a serem trabalhados. Silvana, eu entendi. Eu estou passando por isso aí. Meu marido, vamos supor que seja você a pessoa que o marido está traindo e você não sabe o que fazer. Então, eu tenho uma limitação. Eu não sei o que fazer quando esse marido faz isso. Eu não sei o que fazer quando meu marido grita comigo. Eu não sei o que fazer quando ele me decepciona em determinada coisa. Então, anota, é a sua limitação. Você só precisa agora saber como se comportar, entende? Aquilo que não tá bom é porque você ainda não sabe como agir. É só isso. Não significa que você é uma mulher sem sorte, que você é uma mulher que tem que sofrer no casamento, que você é uma mulher diferente das outras. Não, todas nós nascemos para ser felizes no casamento, felizes no relacionamento. Se tem algo que não tá bom, é porque você precisa só trabalhar isso, aprender o que fazer. E é por isso que eu estou aqui, porque eu descobri como fazer. E eu pensei nisso, não posso guardar isso só para mim, é algo muito poderoso. Eu posso ajudar muitas mulheres, e é por isso que eu estou aqui. Entende? Então, é só você aprender aquilo que você precisa aprender. Não olhe para suas limitações te criticando, achando que você é pior, não. Apenas olhe para elas e entenda que você precisa trabalhar isso. A segunda é você fazer algo diferente, algo que te desafie. O que você precisa fazer hoje que você não tem coragem? Silvana, eu estou um tempão querendo ir à academia, mas eu estou só adiando, eu não tenho coragem, eu desanimo. Não sei, pode ser uma coisa simples, pode ser uma coisa maior. Te desafie, coloque algo, faça alguma coisa que você não tem feito, que você precisa te desafiar. A gente precisa o tempo todo ter novos desafios, fazer coisas novas. Isso é importante para o nosso crescimento. O terceiro é você ficar atenta à sua postura e à sua linguagem corporal. Quando a gente vai falar alguma coisa, a gente também fala com o corpo. Imagina se eu tivesse aqui falando tudo isso com vocês, todo esse conhecimento, assim, ó. Gente, precisa ter autoconfiança, tá? Tenha autoconfiança, porque vai ser bom no seu casamento, na sua vida. Vocês iam acreditar em mim? Claro que não. A gente precisa, o nosso corpo precisa falar junto com aquilo que você está falando. Aí você quer se impor para o seu marido, você quer fazer alguma coisa. Aí você fala assim, então tá, então sai de casa, então. Você fica me ameaçando, então sai. Gente, não dá.
Então, preste atenção na sua postura, na sua linguagem corporal. Como que eu estou me comportando? Será que eu estou mostrando que eu sou uma mulher autoconfiante? Ou eu estou sempre de cabeça baixa, triste? Como está a sua postura hoje? Outro passo, aprenda a aceitar elogios. Fala para mim aqui nos comentários, você gosta mais de fazer elogios ou de receber elogios? A maioria das pessoas tem dificuldade em receber. Por quê? Porque está ligada aí à crença de merecimento, a pessoa se sente menor, então ela não aceita. Sabe aquele dia que alguém falou assim para você: Nossa, você está tão bonita, que roupa bonita, eu gosto de receber. Isso aí, tem que estar aberta a receber. E aí você vira e fala assim: aí você fica sem graça, né? Deve ser a roupa, né? Você tá mais magra hoje, você tá bem? Deve ser o preto. E aí você não aceita o elogio. Assim, não é que você fala assim, eu não quero elogio, mas no seu inconsciente você fala: eu não tô não. Isso aí? Não. Você sempre põe um bloqueio e você não aceita receber. Então, aprenda a receber mais o elogio. Se a pessoa diz que você está bem, obrigada, que bom, fico feliz. Seja grata e receba os elogios e aceite que é para você. Então, não fique aí com dificuldade de receber esses elogios. O quinto passo, você olhar para o passado. Usar o passado somente para você evoluir. Quantas vezes a gente fica ali se culpando pelos erros do passado, por aquilo que você fez, que você deixou de fazer, porque a gente se culpa não é só pelo que a gente faz, né? Eu acho que é mais pesado aquilo que a gente deixou de fazer do que aquilo que a gente fez e errou e caramba, eu fiz isso errado, eu errei, nossa, fiz errado, estou me culpando por isso. Mas o pior, acho que o que dói mais é aquilo que a gente deixou de fazer. E aí você fica naquela palavrinha, e se? E se eu tivesse feito? E se eu tivesse falado assim com meu marido? E se eu tivesse tomado aquela decisão? E se eu tivesse escolhido outra pessoa? E se? E aí você fica se culpando pelas coisas que você fez, pelas decisões que você tomou. Não faça isso, porque isso vai te destruir na sua autoconfiança. Então, use o passado só se for para evoluir, se for para olhar para lá e falar: Uau, eu aprendi com isso. Eu errei aqui justamente porque eu tive essa postura errada. Daqui para frente eu não vou fazer mais. É a gente abrir mão de que o passado fosse diferente. Essa é a história, a gente não tem como mudar. E se você ficar presa no passado agora, a sua mente, ela não sabe se aconteceu já no passado, se ainda vai acontecer no futuro. No momento que você está pensando nessa situação, é como se você estivesse vivendo isso de novo. Então é por isso que a gente precisa se curar das dores, se curar da traição, se curar das coisas que aconteceram lá no passado, porque senão você fica vivendo isso de novo. Toda vez que você pensa nisso, você vive isso de novo, você sente essa emoção de novo. Talvez quando você pense naquele fato ruim do seu passado, naquele momento você fica até triste. Nossa, não sei por que eu lembrei disso, me fiquei para baixo, me entristeceu. É por isso, a sua mente não sabe se você está só lembrando de algo. Para sua mente, tudo aquilo que você está pensando e você está fazendo você sentir é real. Para ela está acontecendo nesse momento. É por isso que a gente não pode ficar carregando as dores. Porque senão uma coisa que levou um dia para acontecer, você passa anos carregando aquilo com você. E a gente precisa se libertar disso. Então, use o passado só para evoluir. Não fique lá presa no passado. O sexto passo é a procrastinação. Quantas vezes você disse assim: quando meu marido mudar, eu vou fazer isso, né? Meu marido nem me nota. Então, quando ele me notar, eu vou me cuidar. Quando ele, para com quando, se acontecer algo, não procrastine aquilo que é importante para você. Isso também vai ajudar na sua autoconfiança. E por último, o sétimo passo: compare-se com você mesma. Esse passo é um dos mais importantes. É muito complicado você ficar se comparando com outra pessoa. Olha o casamento da fulana.
Olha fulana como é feliz. Olha fulano, o marido dá tudo, o marido elogia, olha que come bom que ela tem. Olha fulana como tem isso, tem aquilo. Redes sociais, então, gente, cuidado, cuidado com isso. Porque as pessoas estão postando lá o melhor da vida delas. O melhor. Ninguém vai postar lá o dia que ficou triste, aquele momento de tristeza. Não, as pessoas postam o palco da vida delas. A nossa vida, a gente tem o palco e tem os bastidores. Né? O palco é aquilo que a gente apresenta para os outros, aquilo que as pessoas veem da nossa vida. Mas tem os bastidores que só a gente sabe o que a gente passa. Só a gente sabe. E aí as pessoas postam o palco da vida delas. Aí você olha para o palco delas, que é lá ela feliz, ela fazendo isso ou aquilo, e você compara com o seu pior, com o seu bastidor. E aí é muito ruim. Então, não fique se comparando com outras pessoas. Com quem você tem que se comparar? Com você mesmo. O que eu fiz hoje, ou o que eu vou fazer hoje na minha vida, para eu ser melhor do que eu fui ontem? Entende? Assim você cresce. Assim você vai ser melhor a cada dia. Então, se compare com você mesma todos os dias. Todos os dias. Comece a se comparar com você mesma. Olhe para você. Olhe para você. O que eu posso fazer hoje para ser melhor do que ontem? E todo dia você se compara com você, você se compara com você, você se compara com você. E cada dia você vai estar melhor. Você não viveu a vida do outro, você não tem a história do outro. Para eu me comparar com outra pessoa, eu tinha que ter nascido no mesmo lugar, na mesma data, no mesmo horário, na minha barriga, do mesmo jeito, ter vivido a mesma história, que nem gêmeos vivem a mesma história, né? Nascem na mesmos pais, na mesma data, mas não têm as mesmas histórias, vivem experiências diferentes. Então, nós somos diferentes, não dá para comparar com outra pessoa. Então, se compare com você. Então, você já entendeu aqui, nessa live de hoje, que essa autoconfiança, ela começa com você. Para você confiar no marido, então primeiro eu busco a autoconfiança, confiar em mim, ter uma postura confiante, ter confiança nos meus atos. Aí sim, você pode ver, gente, eu posto conteúdo gratuito todos os dias, no YouTube, no Face, no Instagram, todos os dias. E aí você vê várias dicas e fala assim: eu estou autoconfiante para aplicar isso. Entende? É você ter essa autoconfiança, você tá primeiro inteira na relação. E aí sim, você vai trabalhar a confiança no marido. E aí, como eu faço então, Silvana, para eu ter mais confiança no meu marido, para eu conseguir confiar mais? Lembre-se que a gente confia naquilo que a gente conhece. Então, busque mais essa conexão, mais essa intimidade. Que aí, quanto mais conectado vocês estiverem, mais íntimos vocês estiverem, mais afinidade, você vai conhecer mais essa pessoa. E aí você vai dizer, eu posso confiar ou não. Então, é preciso trabalhar essa confiança. Não é algo que você fala do dia para a noite e vai mudar. É por isso que a gente se decepciona, porque a gente cria expectativas muito grandes das situações. E quando aquilo não acontece do jeito que a gente queria, a gente se decepciona. Será que a sua expectativa do seu marido não está muito grande? O dia de hoje, a expectativa maior que eu quero que você mentalize, que você reflita durante esse dia. Qual é a expectativa que você tem de você mesmo? Pare de se decepcionar, comece a trabalhar para você cumprir aquilo que você promete para você mesmo. Então, esse era o assunto de hoje, sobre essa autoconfiança. Que vocês trabalhem isso no dia de hoje, tá bom? Então, um grande beijo e um ótimo dia para vocês hoje. Faça essas reflexões, já aproveitem para ser autoconfiante, já começa a trabalhar essa confiança e cuidado com as expectativas. É um passo de cada vez, vai acumulando vitórias, que quando você menos perceber, isso já está fluindo na sua vida, tá bom? Então, um grande beijo e até mais.